Meu projeto de pesquisa chama-se Franklin Távora e o Indianismo Romântico e tem como autora eu, Letícia Raffel de Mello, e como professor orientador Everton de Sakavisky, e somos do curso de Letras. Meu projeto está ligado ao projeto principal do meu professor orientador e, por isso, ele fez grande parte da produção do meu projeto, com uma parceria. Também, ele me apresentou alguns teóricos de forma que a incrementar a minha reflexão. O principal escritor que eu estudei foi Franklin Távora. Ele foi um escritor e crítico literário e tem uma relevância, e estudar ele tem uma relevância para a literatura, porque assim podemos compreender a história da literatura brasileira. Mesmo que ele não faça parte do cânone brasileiro, ele produziu muito na época em que o cânone estava acontecendo. Para isso, buscamos encontrar em fontes primárias textos de Távora e de seus contemporâneos sobre o indianismo romântico, ou seja, a opinião que o Távora e os seus contemporâneos tinham sobre o indianismo. Para isso, foram selecionados A Semana, um periódico, entre os anos de 1885 e 88, que foram os anos escolhidos foram os anos em que Távora colaborou com esses periódicos, e a Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, do ano de 1871 a 88. Na semana, nós selecionamos 4 textos de Távora e 8 de seus contemporâneos, e na Revista do Instituto Histórico, 2 de Távora e 3 de seus contemporâneos. Selecionamos alguns textos previamente selecionados pelo professor orientador, que foi Cartas de Cincinato, do ano de 1872, e Notas Bibliográficas, um artigo publicado na Revista Brasileira no ano de 1880. Os resultados que encontramos trouxeram perspectivas sobre o indianismo no século XIX, e na década de 70, com Cartas de Cincinato, percebemos a opinião de Távora sobre o indianismo, e para ele é uma corrente literária positiva, enriquecedora para a cultura e literatura brasileira. Mesmo que ele diga nas entrelinhas, é possível perceber que essas características que o autor percebe sobre o indianismo. Então ele vê como uma forma positiva. Ele só critica Iracema e como José de Alencar coloca esse indianismo em Iracema. Já na década de 80, esse discurso muda, pois para os autores é considerado um movimento pontual, não representando a essência da cultura brasileira, tanto para Távora como seus contemporâneos. Porque para eles, na época, eles estavam vivendo o contexto histórico da abolição da escravatura. Na época, se estava tendo uma certa de política de extermínio do indígena, ou seja, a retirada dele da sociedade e da cultura brasileira. Então, muitos dos autores não estavam considerando mais o indianismo uma corrente literária relevante pela situação mesmo de não ver o índio como uma representação do Brasil. Então eles viam como se fosse uma coisa postiça, algo que não fizesse sentido. Então, um exemplo disso é quando Távora fala nas notas bibliográficas, a opinião dele, que retoma essa questão dos negros e indígenas, e também a discussão entre Olavo Bilac e Lúcio de Mendonça em A Semana. Olavo Bilac defende que Gonçalves Dias seria o melhor poeta de todo brasileiro de todos os tempos, enquanto Lúcio de Mendonça fala que é Castro Alves. Então, de Mendonça realmente fala sobre, traz essa crítica entre negros e indígenas. Ele fala que os negros representam muito mais o Brasil do que os indígenas, porque os indígenas não seriam parte da cultura brasileira e não faria sentido ter uma literatura sobre eles. Por fim, é possível trazer algumas hipóteses que eu e meu professor orientador chegamos, de que o indianismo ele tentaria trazer uma forma de unidade nacional em forma de literatura, mas ela não conseguiria abranger muito bem isso, por algumas questões desse fato de a colonização não ter sido pacífica e outros fatores, mas isso teria que ser em pesquisas mais futuras. Aqui estão algumas de minhas referências. Muito obrigada.